Meus irmãos, até em que Abraão e Jesuá, o próprio Deus falou com Abraão, enquanto ele ainda morava na Mesopotâmia, e o próprio Deus, o glorioso Deus, disse: vá para a terra, a qual eu te prometo, onde a sua descendência vai ser muito grande. Abraão, pela fé que ele tinha no próprio Deus de Abraão, Abraão então confiou em Deus, seguiu seus passos, indo para uma terra que ele não conhecia, mas confiava em Deus. Quando Abraão chegou naquela terra, Deus disse a ele: darei toda a terra do mundo para você e para os seus descendentes. Abraão nem filho tinha, mas mesmo assim ele acreditou, pois ele não possuía nada, nem no seu próprio pé. Abraão então teve o seu filho Isaque como promessa de Deus, e Abraão confiou na promessa de Deus. Isaque teve seu filho Jacó, e Jacó teve os patriarcas, os seus filhos que deram origem ao nosso povo e às nossas tribos. E esses patriarcas tiveram como irmão a José. José, homem forte, conhecido, mas que por inveja dos seus irmãos foi arrastado, jogado numa cova e vendido a homens do deserto. Esses homens o arrastaram e levaram até o Egito, terra longínqua. E José então passou por tantas tribulações, mas sempre confiando e tendo a sua fé em Deus. E durante essas tribulações, Deus olhou para José. José então foi restaurado, foi colocado na casa de Faraó. E Faraó o viu e o reconheceu. E Deus então deu tempos de fartura para aquela terra, mas em seguida deu tempos em que a comida acabou. E José, confiando nesse mesmo Deus, entregou a sua vida para Deus e, confiando nele, viu que Deus havia prometido que o Egito não passaria fome. E assim aconteceu. E toda a casa de Jacó veio para com o Egito. E centenas de anos se passaram, e quando já havia o tempo do cumprimento da promessa, em que Deus tinha feito a Abraão há centenas de anos antes, o povo de Deus se multiplicava no Egito. E a descendência então de Abraão estava imensa, mas o povo que vivia no Egito estava sendo oprimido e escravizado por um faraó, por um rei, que já nem conhecia mais quem era esse José, pois os tempos haviam passado. E esse rei, então, vendo o risco dos escravos israelitas, que estavam em tão grande número, ele mandou matar as crianças. Ele mandou matar todas as crianças, todos os bebês. E Moisés, o nosso grande patriarca, era uma dessas crianças que deveria ser morta e sacrificada. Mas Deus não permitiu e salvou a vida de Moisés, porque Deus tinha algo grande prometido para esse homem. E Moisés então cresceu e aos 40 anos, criado na terra do Egito, ao sumo sacerdote, ele acreditou no Deus, foi Deus, o próprio Deus, o glorioso Deus. Falou com Moisés por meio de uma sarça que ardia. Moisés não conseguia colocar os seus olhos perante a gloriosa presença de Deus. E o próprio Deus conduziu Moisés para que fosse um grande líder do povo e conduzisse o povo e libertasse do Egito, da escravidão. Esse povo foi conduzido e após 40 anos de deserto, após 40 anos de desobediência, um povo desobediente que ao menor momento de indecisão esse povo se voltava para o pecado, se voltava para o Egito, a ponto de ter pedido que fizessem um bezerro de ouro para que o adorassem.